Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Bom, é uma grande satisfação tê-los comigo aqui, para quem não me conhece ainda, né? Principalmente pelo fato de eu estar compartilhando com vocês aqui agora algo novo que até então poucas pessoas conhecem. É a parte relacionada a indicadores ou até mesmo regra de coloração que a gente tem desenvolvido aí para o Ninja Trader, tá bom? Além de regras de coloração, tenho já me aventurado aí, tenho feito algumas automações também, que posteriormente aí, no decorrer dessa caminhada, eu acredito que eu vou estar compartilhando com vocês também, para que vocês possam estar tendo acesso a esse conteúdo, tá bom? Mas antes de falar a respeito, né, desse indicador, antes de falar a respeito dessa regra de coloração que eu vou estar compartilhando com vocês, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, deixe a sua curtida, o seu like. Se porventura tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, pode estar deixando para mim nos comentários. A gente tem aí na descrição do vídeo, aí, inclusive, os links de acesso para que vocês possam estar entrando nos grupos de estudos que são gratuitos. Inclusive o meu próprio contato, também a gente tem aí o meu Instagram para que vocês possam estar tendo acesso e ao mesmo tempo estar falando diretamente comigo, tá bom? Até então, se porventura vocês tiverem aí alguma estratégia do qual vocês acham interessante, até mesmo estar trazendo ela aí para um formato mais visual para o Ninja Trader, vocês podem estar me chamando no particular aí que a gente pode estar conversando sobre ela, inclusive estar fazendo um orçamento algo do tipo, tá bom? Até mesmo automação, caso assim vocês tenham interesse em estar fazendo. Então me chama no particular aí que a gente conversa sobre o conteúdo, tá bom? Bom, antes de mais nada, vamos estar falando aí a respeito desse indicador. Vou estar auxiliando vocês. Alguns já conhecem a plataforma Ninja Trader, outros ainda não conhecem, tá bom? Mas de antemão eu vou estar compartilhando com vocês aqui um modelo pelo qual vocês podem estar se utilizando para poder estar importando o conteúdo aí para dentro da plataforma de vocês, tá bom? Primeiramente vocês vão lá, né, na parte onde vai estar destinado para vocês lá como a parte de ferramentas, tá? Eu vou estar abrindo aqui, vou estar compartilhando com vocês aqui, tá bom? A parte de ferramentas, tá? Que a gente vai estar pegando aqui até então, que seria ferramentas. Vocês vão estar importando, tá bom? Complementos do Ninja Script, tá? É isso que vocês vão estar fazendo. O arquivo vai estar disponível para vocês poderem estar fazendo o download aí. Vai estar no link que eu vou estar disponibilizando para vocês aí, tá bom? Então, até o final do vídeo vocês continuam aí para vocês poderem estar entendendo como funciona esse indicador para que vocês possam estar se utilizando-se dele e até mesmo fazendo os próprios estudos. Inclusive, eu vou estar compartilhando algumas ideias aqui para que vocês possam estar olhando e analisando ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá novamente. Primeira coisa, a gente vai para ferramentas, importar complementos do Ninja Script, tá bom? Então a gente vai estar abrindo essa parte aqui para que vocês possam estar tendo noção, tá? De como que funciona aí, tá bom? Até então vocês vão estar baixando esse arquivo ele já vem no formato já zipado para que vocês possam estar colocando direto no Ninja de vocês, não precisa estar descompactando algo do tipo, tá? Então ele vai estar abrindo para mim aqui essa janela e aí vocês vão estar procurando pelo arquivo onde vocês salvaram, tá bom? Vocês podem estar vendo aqui, olha, que os arquivos relacionados ao Ninja Trader já vem já com esse zip aqui. Então você só clica nele e vai em abrir, tá bom? Para que vocês possam estar tendo ele no gráfico de vocês aí, ou melhor dizendo, para que ele possa ser importado para a plataforma de vocês. Feito isso, tá bom? O que a gente vai estar fazendo agora? Deixa eu trazer para cá a minha janela, tá bom? Vou estar vindo no gráfico, vou estar digitando aqui, né, com o botão direito do mouse em indicadores, tá? E eu vou procurar pelo indicador. Então, vamos procurar aqui por trend, tá? Esse vai ser o nome do qual vocês vão estar se utilizando para estar baixando aí. Trend Color Pro, tá? Esse aqui é o indicador, vou estar dando um duplo clique nele. Ele vem com alguns parâmetros aqui, tá? Que a gente utiliza-se deles, inclusive vocês podem estar fazendo os testes de vocês, tá? Eu vou deixar aqui com uma média móvel de 9 períodos, uma média móvel de 21 períodos, e a gente tem aqui uma zona de consolidação. O que seria isso daqui? Seria uma zona próxima às médias, tá bom? Então eu vou colocar aqui 1.5, tá? Vou deixar no 1.5, vocês podem estar colocando a configuração que vocês desejar, tá? Ele tem uma limitação que vai até 10, então vocês podem estar colocando aí 0.5, pode estar colocando 2, 3 e assim vocês têm a
a condição de poder estar alterando e ajustando da forma que vocês achar melhor, tá? Vou estar colocando aqui um aplicar e pronto. Após aplicar, eu já tenho já a regra de coloração já colocada e plotada no meu gráfico, tá bom? O que eu vou estar colocando agora para poder estar me ajudando aqui com relação à análise, né? Para poder estar pensando em algumas tomadas de decisões. São mais dois indicadores que são nativos do próprio NinjaTrader. No entanto, eu vou explicar para vocês qual que é a lógica aqui. A lógica é que quando o gráfico de Kendo ou até mesmo o gráfico de Renko venha a estar na condição verde, a gente tem aí uma condição de compra, tá bom? Quando o gráfico ele vem para uma condição de vermelho, a gente tem aí uma condição de começar a estar pensando em venda. Por quê? Porque a gente está trabalhando com duas médias, tá bom? Uma rápida e uma lenta. A gente tem uma zona de consolidação que vai dar exatamente esse box ou até mesmo o Renko e o candle cinza, tá bom? Que é quando está próximo das médias ali, tá bom? E a gente tem esses outros aqui que seriam o que? Os azuis e os laranjados. O que seria isso daqui? Esses azuis aqui, eles ainda demonstram que a tendência ainda, ou as médias, está dando o que? Condições de compra. Então, necessariamente, nesse cenário aqui, eu ainda tenho um perfil ainda para poder estar pensando, de repente, em compra e não em venda, tá bom? Quando está no laranjado aqui, a mesma coisa a gente leva em consideração para um cenário vendedor, ou seja, ele veio aqui com o vermelho, veio o laranjado, ainda tem força vendedora no movimento por conta das médias, e aí a gente tem depois o vermelho dando condição, tá bom? O que eu estou colocando agora como algo a mais para poder estar pensando até mesmo em algumas decisões para poder estar tomando de repente uma iniciativa de compra ou de venda. Eu estou auxiliando isso daqui a mais dois indicadores que são nativos inclusive do próprio NinjaTrader. Então eu vou colocar um deles aqui já, que vai ser o indicador de volume, tá? É um indicador que eu utilizo, eu acho ele bem interessante. Deixa eu só pegar aqui, volume, tá aqui, ó, volume UP-DOM, tá bom? Vou dar um duplo clique nele também. Eu vou vir aqui nas configurações do volume UP-DOM e eu vou aqui, ó, em volume de alta, vou marcar aqui combinar largura e no volume de baixa eu vou também marcar combinar largura e vou dar um aplicar. Por que eu dou esse combinar largura? Porque se eu não der esse combinar, veja que ele vai ficar bem fininho. E para poder combinar com a largura do candle e do box de Renko, eu deixo nesse formato aqui. Pronto. Já tem o volume ele plotado para mim. Eu vou estar colocando agora o que? Um outro indicador que vai ser o que? O MACD. Deixa eu pegar o MACD aqui. Vou estar colocando ele aqui para que a gente possa estar analisando ele também. MACD, pronto. Vou deixar ele no padrão. A única coisa que eu vou fazer é o que? No average aqui, eu vou estar, ou melhor dizendo, no difusor, vou estar aqui combinando a largura dele, tá bom? O difusor seria essa região aqui de azul. Então eu dou um OK e pronto. Eu já tenho ali já o MACD plotado também, tá bom? Bom, eu vou explicar aqui para vocês a lógica aqui, é claro que a gente tem a utilização dele tanto no Renko, como eu posso estar utilizando ele também, inclusive aqui nos candles, tá? A lógica que eu vou estar passando para vocês, estar analisando é o que? Quanto ao candle, como também quanto ao box de Renko, o que a gente pode estar se utilizando, tá bom? Então vamos lá, já entendeu como é que é a lógica mais ou menos relacionada à parte, né, tanto de compra quanto de venda. O que o indicador está trazendo para nós aqui é o que? É uma média rápida acima da média longa, dando para nós características de compra. Quando está cinza aqui, é aquele momento em que o mercado está bem próximo às médias ou até mesmo consolidado. Então, até aqui eu acredito que todo mundo já entendeu, tá? Então vamos para lá. A gente tem um gráfico aqui, é um gráfico pequeno, tá? Para que eu possa estar explicando para vocês, para que eu possa estar trazendo para vocês uma ideia de como a gente pode estar se utilizando-se dele, tá? Vou colocar aqui um MACD também, tá? Um MACD, embora eu utilize ele mais no Renko, mas nada me impede de utilizar ele aqui também. Vou colocar aqui um MACD, vou aqui no difusor também
eu vou dar um combinar, vou dar um aplicar, pronto, já tenho ele aqui já juntamente com o gráfico aqui, tá bom? O que eu utilizei aqui? Eu peguei, né, como base uma linha que possa estar filtrando para mim aqui os movimentos que são superiores ao nível de 500 relacionado ao gráfico de candles, tá bom? Então, ou seja, volume que estiver acima de 500, para mim são os volumes que têm mais relevância para que eu possa estar pensando em entradas, diferente de quando ele está baixo aqui, né? Ou seja, a gente não tem volume para poder estar tendo deslocamento de preço. Então, isso daqui me tira de algumas entradas, mas quando ele está acima desse nível, automaticamente, por eu estar trabalhando aqui com algo relacionado a parte de negociação para tendência, então, querendo ou não, o volume quanto for maior, melhor para mim. Então, o que consiste aqui, né, a regra de coloração? Basicamente trazer para nós uma visão de quando a gente tem aí um cenário mais comprador e de quando a gente tem um cenário mais vendedor e quando ele está consolidado. No entanto, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Uma ideia, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que é uma ideia. Vocês podem estar estudando isso daqui, é algo que eu compartilho com vocês. Vocês podem estar alterando, inclusive, essas médias aqui, né? Como eu comentei com vocês, pode estar brincando e estar alterando elas aí, tanto média curta quanto média longa, até mesmo vocês podem estar alterando aqui a zona de consolidação, tá bom? Vocês vão ter essa condição de poder fazer isso aí também. Então, o que eu estou apenas compartilhando com vocês aqui é isso daqui, né, que eu estou demonstrando para vocês, porém eu vou estar falando a respeito de algo que possa estar ajudando vocês aí, né, tanto numa entrada de operação como até mesmo um auxílio aí para quem ainda não tem nenhum operacional voltado aí para o mercado americano e às vezes está querendo testar algo e de repente vocês podem estar se utilizando disso daqui, tá bom? Qual que é a ideia inicial aqui para que vocês possam ter noção? Primeira coisa, se eu estou identificando que o mercado ele demonstrou para mim aqui o que já uma parte consolidada, depois veio aqui para mim um laranjado, esse laranjado já está demonstrando para mim que o mercado está vindo para a área vendedora, tá bom? Quando eu encontro o azul, ele já está dando para mim condição de tá vendo a possibilidade do mercado vir para uma região de compra, tá? Então, eu identifiquei aqui já uma região do qual o mercado está vindo para uma região de venda. Deu para mim aqui o laranjado e posteriormente eu tive aqui um candle aqui que foi o que? Um candle negativo, me dando condição para poder estar pensando em venda. O que eu posso estar fazendo aqui é estar buscando o quê? Um risco-retorno desse movimento aqui, que seria da mínima dele até a máxima do candle anterior. Deixa eu só ligar aqui a minha barra, tá bom? Vou estar buscando o risco-retorno aqui. Eu vou estar colocando aqui exatamente nesse ponto aqui, só para a gente possa ter ideia de como que seria a lógica do operacional. Como a gente está num gráfico bem curto aqui, a gente está falando de um gráfico aqui que vai trazer para nós aqui praticamente o que? Scalps, né? Ou seja, para quem está fazendo principalmente testes em mesas, quanto menos tempo às vezes a gente fica exposto ao mercado, melhor, por quê? Por conta do drawdown. Então, necessariamente o mercado se movimenta e à medida do possível que a gente vai fazendo, vai colocando esse valor no bolso, impossibilitando o mercado voltar muito, para poder estar nos tirando de alguma operação, algo do tipo, é importante que a gente venha estar levando em consideração. Então, a gente pode estar buscando aqui um melhor de 3, pode estar fazendo aqui até mesmo aqui algo relacionado a uma única operação no dia, buscar pontos importantes para poder estar entrando, pontos de FIBO, suportes e resistência, que muitas das vezes vocês têm, isso aí demarcado também ajuda a poder estar analisando quais os pontos melhores para poder estar entrando, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é o que? Primeiro, que a gente tem aqui já o que? Um candle que deu para nós uma confluência com a parte de consolidação logo após o laranjado, já dando para nós aqui características de o mercado pode estar vindo para venda, e depois a gente teve aqui um candle vermelho que deu para nós aqui o gatilho. Porém, o gatilho, para mim, ele é válido
quando eu me deparo com o volume atual maior do que o volume anterior. Aqui a gente tem o que? O nível que eu mencionei, que seria um nível de 500, tá? Deixei ele bem descrito aqui, deixa eu até alterar a cor aqui para a gente possa ter noção. Então, seja, o nível de 500 está aqui, tá? Que é essa linha que eu coloquei justamente no volume. Então, o nível está aqui para nós. A gente já viu que o candle anterior é maior do que o atual ainda, que seria o de venda agora. Então, eu não faço nada, simplesmente aguardo, tá? Vou estar aguardando e eu vou estar o quê? Esperando o quê? Uma nova oportunidade. E a gente vê que a oportunidade ela vai ser dada quando? Quando vem o laranja para mim poder estar pensando em venda e em seguida a gente tem uma condição que do vermelho. Porém, eu preciso que o volume atual seja maior do que o volume anterior. Então, se eu for olhar agora, ó, a gente teve aqui um candle laranja, tivemos um candle vermelho. Vocês observam que esse candle laranja aqui e depois o vermelho gerou para nós aqui o que? Um volume maior do que o anterior. Só que por que eu não analisei essa entrada ali e cogitei a possibilidade de poder estar pegando ela? Por quê? Porque a entrada ela é executada o que? No rompimento, ou seja, se eu estou buscando por venda, vai ser na mínima do candle que deu o gatilho. Se eu estou buscando por compra, vai ser na máxima do candle gatilho. Então você coloca sempre um tiquinho abaixo para venda e um tique acima para pensar em compra. Porque o meu stop vai ser o que? Na máxima do candle. Então, se eu estou pensando numa venda aqui, então analise só. Eu tenho o gatilho, tenho o candle vermelho, né? Ou melhor dizendo, tenho o candle laranjado, tenho o candle gatilho, que é o vermelho. A minha entrada vai ser na mínima dele, o meu stop vai ser na máxima e eu vou estar buscando 1 para 1.2. E aí eu estou observando que aqui embaixo eu tenho o que? O meu volume atual já maior do que o anterior. E o MACD, onde é que entra o MACD aí? O MACD está dando para mim o que? Condição de venda. Por quê? Porque ele está abaixo do eixo zero. E observa que esse box aqui ó, do MACD, ele já está maior do que o box anterior do MACD também. Ah, mas quer dizer que eu posso entrar somente quando acontecer isso, do MACD tiver maior do que o anterior? Não necessariamente. Aí é questão de analisar, olhar os prós e os contras. Mas ele estando abaixo do eixo zero, eu já penso em venda. Se ele der a condição aqui de volume atual maior do que o volume anterior, está acima do meu eixo aqui, que eu coloquei como 500, e deu as condições aqui em cima, eu posso estar pensando numa possível entrada para venda. E a gente vai olhar agora que nesse ponto ali, a gente teve o que? Exatamente aqui a nossa entrada, como vocês observam, olha. Estou bem abaixo do que no gatilho. Na cruz vocês veem que o volume atual está maior do que o anterior e o MACD também está dando condição de venda. Então a minha entrada é exatamente nesse ponto aqui, stop aqui em cima e eu tenho o meu alvo aqui embaixo. Aqui eu estou falando de um risco-retorno de 1 para 1.2, tá? Isso aqui vai dar aqui em moedas, vamos por aí, $33 para quem está operando com um único contrato, ou seja, são alvos curtos, a gente está falando de 30 segundos, é claro, vocês vão estar analisando isso daqui também nos gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aí é um estudo que vocês podem estar fazendo para poder estar vendo aí as possibilidades que pode estar trazendo operacional para cada um de vocês. Assim como eu vou falar para vocês a respeito do Renko também e de um formato que eu acho interessante você estar operando, inclusive no Renko, por conta de horário que também vai ser estipulado para que vocês possam estar se utilizando nesse formato que eu estou transmitindo para vocês. Então aqui seria uma entrada, tá bom? De venda, tá bom? Que foi executada e ela foi paga lá embaixo. Deixa eu pegar aqui novamente, tá aqui, ó. Pronto, beleza. Essa entrada foi executada, por quê? Porque na mínima do candle houve o rompimento, então, ou seja, minha ordem estava aqui abaixo, um tique abaixo aqui, rompeu, pegou minha ordem, stop aqui em cima, o alvo de 1 para 1.2. Então tá, tive uma entrada aqui já válida, a gente vê que teve um candle aqui, olha, laranjado, depois veio o vermelho, o volume lá embaixo está menor do que o anterior, a gente teve outro laranjado aqui,
a gente vê que o volume foi maior do que o anterior, MACD dando condição de venda, porém não acionou a minha mínima aqui, então nada de entrada. E observa que nesse daqui, olha só, o MACD lá embaixo, ele já está dando para nós o que? Uma condição menor do que o box do MACD anterior, então, ou seja, tendo um pouquinho de fraqueza. Esse daqui foi um gatilho de entrada após o vermelho, só que não foi acionado, por quê? Porque o volume já está menor do que o anterior, ele está abaixo dos 500 que eu estipulei aqui embaixo aqui. A gente vem para esse daqui, que a gente tem um laranjado e depois a gente tem o que? Um outro gatilho de venda, onde a gente tem o que? O nosso MACD já maior do que o anterior e a gente tem o nosso volume atual maior do que o anterior, ambos acima do eixo 500, e aí eu tenho também aqui uma nova condição de venda, aonde eu faço a minha entrada aqui nessa mínima, no rompimento dela, risco retorno de 1 para 1.2, e aí eu tenho o meu alvo aqui embaixo, que também foi acionado. Se eu for pegar ele em moedas aqui, então eu tenho uma condição aqui de rentabilidade de 26 dólares, tá bom? Então são alvos curtos, tá? A gente está falando de um período menor. É claro que se você for trabalhar com um período maior, consequentemente, os alvos também vão ser maiores, tá bom? Então, ou seja, saiu dessa operação aqui, pode estar acontecendo, a gente está dando outras operações aqui, vamos ver aqui, olha, o cenário olha, desse daqui, que foi onde teria dado outra condição, vamos estar olhando aqui, olha, aqui teria dado o gatilho, porém observa que o volume atual está maior do que o anterior, mas o volume do MACD já está menor do que o anterior. Então, ou seja, já não é interessante eu estar pensando de repente numa venda aqui, já é mais arriscado. Vou para esse aqui laranjado, depois ver o vermelho. Opa, o volume já está menor do que o anterior, então já descaracteriza a entrada. A gente vai para esse daqui, a mesma coisa, volume menor do que o anterior, MACD está dando compra, então, ou seja, o MACD está dando compra, eu já vou esquecendo aqui, ó. Vou indo para baixo, então beleza, aqui ó, MACD veio para baixo novamente. Veio o laranjado, aí depois veio o vermelho. A gente tem aqui, olha, MACD dando condição para nós, está maior do que o anterior. Se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente vai ver que esse candle aqui atual, ó, ele já deu para nós condição de entrada, MACD está maior do que o anterior e a gente tem um volume atual maior do que o anterior e acima dos 500 ali, que foi o que eu estipulei. Então eu já tenho uma condição de venda aqui, olha, e o gatilho foi dado ali, ó. A gente pode pegar aqui e tá analisando essa situação aqui, a gente vai ver que a gente teve uma venda aqui, justamente com risco retorno de 1 para 1.2, se a gente for jogar em moeda isso daqui, a gente está falando aqui já de 26 dólares também, que foi pago aqui nesse trade. Então, se tratando de venda, a gente já identificou aqui já um cenário, e o contrário é verdadeiro para a parte de compra também, tá? Deixa eu pegar aqui a parte de compra e vamos estar falando um pouquinho a respeito da parte de compra. Quero dizer para vocês que stop é natural, que vocês venham ter também, né? Todo operacional tem os seus stops, ninguém é infalível, não tem operacional que seja imbatível. O negócio é você alinhar o seu gerenciamento de risco e ao mesmo tempo também se disciplinar para que não venha estar fazendo entradas em tudo quanto é canto, algo do tipo aí. É necessário que a gente vai ter cautela para poder estar tomando nossas decisões com relação à entrada no mercado financeiro. Então vamos lá. Partindo para o princípio de compra, a gente tem o que? Os candles verdes, né? Após o azul, eu vou entrar no rompimento do verde, na máxima com stop na mínima e com os mesmos critérios, tanto para o volume como também para o MACD. Então eu tenho aqui, olha, um gatilho de entrada, porém a gente vê que o volume anterior é maior do que o atual, já desconsidero. Viemos aqui agora para essa região aqui, onde veio o azul, depois veio o verde. Mesma coisa, o volume atual é menor do que o anterior, desconsidero. Venho aqui para o azul seguinte aqui, que vem o verde logo após. A gente já vê que ele está com volume maior do que o anterior, tá? O volume atual maior do que o anterior. Vamos pegar aqui, ó. Vamos estar identificando qual que seria esse daqui. Então, volume atual desse candle aqui, ó, está maior do que o do anterior, está acima dos 500 e a gente tem um MACD também que está maior do que o anterior e está acima do eixo zero, dando condição para nós de compra também. Então eu tenho que a minha entrada exatamente nesse ponto aqui, deixa eu pegar aqui, a minha ferramentinha de risco ganho, exatamente nesse ponto aqui, né? Porque a gente vê, olha,
com a cruz aí, os sinais que foram dados. A gente tem nossa entrada aqui nesse ponto, com rompimento, e o alvo de 1 para 1.2, que seria o mesmo critério que a gente utiliza aí para o candle. E a gente vai olhando aqui, vamos identificando aqui as possíveis entradas que vão estar tendo. A gente já vê que aqui não teve entrada. A gente vê que aqui também não teve entrada, o volume já está menor, o MACD já veio para a parte de baixo, o MACD para a parte de cima, MACD começou a vir para cima aqui, olha, aqui ele já está para cima, volume começou a vir para cima, porém o anterior ainda está ali embaixo. Vamos ver aqui se teve mais alguma entrada aqui, não, aqui o volume está acima do eixo zero. Vamos ver aqui se essa entrada aqui foi válida. Então a gente teve aqui, olha, exatamente nesse ponto aqui não foi entrada, né? Não foi gatilho dado, o volume atual está menor do que o anterior e o MACD também está menor do que o anterior. Então aqui deu azul, depois veio aqui o volume de compra, MACD ali, ó, deu para nós, pequeno, mas deu. A gente tem um volume atual que está maior do que o anterior, acima do 500, e a gente teve o nosso gatilho de entrada exatamente nesse ponto aqui, olha, que foi na máxima ali, né? Ele foi rompido inclusive, e o risco retorno de 1 para 1.2, a mesma coisa. Isso daqui vai estar dando para nós aqui em moeda, vamos ver, vai estar dando aí $39,50, tá bom? Então esses são os gatilhos para tomada de decisão com relação à compra, tá bom? E para relacionado à área de venda, eu já passei para vocês aí também, tá? Então estudem aí nos demais tempos gráficos, tá? Eu passei aqui para vocês no 30 segundos, que eu acho que é um alvo curto, que querendo ou não ajuda, principalmente para quem está em teste de mês ou algo do tipo por conta do drawdown, mas também para quem está já operando em conta real, querendo ou não, você fazendo aí seus $100 por dia aí, convertendo isso aí em 5, você vai estar tendo uma boa rentabilidade no final do mês aí, tá bom? Então, vamos para a parte do Renko agora, tá? O Renko é bem interessante, por quê? Porque o Renko, inclusive eu estou com um Renko bem maior aqui, que é um Renko de 500, tá? Que é justamente porque, de 500 não, um Renko de 100, por quê? Porque esse aqui é um dos critérios que eu estou utilizando para poder estar analisando aqui as entradas por conta de horário, tá? Então, isso aqui você vai estar se utilizando para critério de estudos, e se porventura for estar operando algo do tipo, o horário estipulado somente o que? Após após as 10h30, que é o que? A abertura dos papéis, tá bom? Então por isso que eu achei mais interessante colocar esse horário, porque querendo ou não, a gente tem o que? Mais volatilidade, né? E deslocamento no preço. Então eu vou colocar aqui, tá bom? No gráfico aqui e no volume 15K, tá? Para que ele possa estar achando que pontos mais interessantes para poder estar pensando em entrada somente com volume acima de 15K. Então já coloquei a linha aqui, já tá tudo certinho ali, 15K. E a gente vai estar olhando o que? As entradas que foram dadas ali somente após as vamos assim dizer, às 10h30, tá? Então o dia de hoje a gente teve aqui, né, às 8h30, 9, ali embaixo ali tá aparecendo para vocês o horário, tá? 10h30. Então 10h30 foi exatamente aqui, ó. 10h30 foi aqui. Veio o box verde, azul e o verde. Então a gente já entende que se veio o azul e veio o verde, eu vou estar pensando em compra. O que eu vou estar olhando? O MACD e o volume. Volume está abaixo dos 15K que eu coloquei como linha ali. Lá no candle eu coloquei 500 e aqui eu estou colocando 15. Então eu já desconsidero essa entrada aqui e eu começo a aguardar por possíveis condições de entrada. Então aqui a gente já identifica que a gente já teve uma oportunidade mais interessante. Por quê? Porque eu estou com o meu candle sinal mais o candle gatilho e eu tenho aqui o que? Uma condição de volume atual maior do que o volume anterior e está acima do meu eixo aqui, que é os 15K que eu coloquei como parâmetro, e eu tenho o meu MACD aqui que está me dando condição de compra também, que inclusive está maior do que o anterior. Então se eu faço uma compra nesse ponto ali,
eu posso utilizar-se também dos mesmos critérios de risco e retorno. Pego aqui e ploto aqui para cima aqui. Só que uma observação que no 15K a gente vai ter o que? Uma pontuação maior, tá bom? No sem renco, né? Que eu estou mencionando aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui de novo aqui para poder estar plotando risco-retorno. Então vamos lá para o gatilho de entrada, que foi exatamente nesse ponto aqui. Anotei aqui, pronto. Se a gente for falar isso daqui em financeiro, seria um trade de $133 para um stop de 111. Então é um trade que, querendo ou não, ele tem mais pontuação, porém se levar a sério, ele também é um trade que vai gerar para vocês menos oportunidades durante o dia. Por quê? Porque eu estou colocando aqui para que ele só opere o quê? Com esses parâmetros aqui somente após as 10h30. Então, deu 10h30, eu vou estar analisando. Então, aqui, olha, deu 10h30, primeira oportunidade que der ali para mim, eu faço. Então, vamos aqui para outro dia. Cada caixote desse aqui é um dia. Então, eu já tenho ali 133. Então, vamos aqui, por esse dia aqui, ó, 10h30 foi exatamente aqui, ó. Aqui foi 10h30. Então, vamos ver aqui, deu condição de compra aqui, ó. Deu condição de compra aqui, ó. O que a gente tem aqui? Os critérios que a gente precisa para poder estar fazendo a compra. Candle sinal, candle gatilho, e a gente vê aqui, ó, volume maior do que o anterior, acima dos parâmetros de 15K, e a gente tem um MACD que inclusive está maior do que o anterior também. Então eu tenho aqui uma condição de poder estar pensando na compra nesse box aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, vou estar colocando aqui o risco retorno de 1 para 1.2. Aí vocês podem estar analisando isso daqui, tá? Então a gente já tem aqui também mais um outro trade aqui que foi ganhador. Esse trade ele vai acontecer exatamente às 11h56 e depois desse dia aqui necessariamente eu não preciso fazer nada. Teve outras oportunidades? Provavelmente vai acontecer, como aconteceu exatamente aqui, ó, mas foi já no final do dia, não chegou a acontecer por causa do MACD que não estava dando condição. Vamos para outro dia aqui, vamos dar uma olhadinha como é que foi. Deu azul, eu preciso do verde, então tá aqui, deu verde. O volume atual está menor do que o anterior, o MACD está para baixo, então já era, caracteriza a entrada. Então a gente vem para cá às 11 horas aqui, olha, que a gente teve o MACD e o volume tudo dando condição. E a gente teve um stop nessa entrada aqui, tá? Então aqui foi um stop que a gente teve aqui, ó. Como eu mencionei, todo operacional tem seus stops. Então, a gente teve um stop exatamente nesse trade aqui. Então já deixo ele demarcado ali também, que foi um stop, tá? Chegou a dar outra oportunidade depois, tá? Essa daqui ainda não foi válida, tá? Por quê? Porque a gente vê que o MACD, que o volume atual está menor do que o anterior, somente essa aqui teria dado oportunidade de entrada. Então, que foi uma entrada que teria pago o operacional ali, 274 pontos, tá bom? Mas se eu faço só uma, né, se tratando de um renco maior, então necessariamente eu teria levado esse stop aqui, eu esperaria para poder estar voltando no outro dia. Então vamos ver aqui, a gente teve 2 dias ganhadores, tivemos um dia negativo, fazendo uma única operação no dia. Vamos ver aqui após as 10h30, o que a gente teve? 10h30, 10h30, 10h14, 10h30 foi aqui, ó. 10h30 foi aqui, nesse ponto aqui, ó, 10h30. Então, eu vou aguardar da condição. Pronto, tá? Azul deu verde aqui. Vamos ver, ó, MACD dando condição, volume atual maior do que o anterior, acima do 15K. Então, eu tive a condição de poder estar pensando na minha entrada exatamente esse ponto aqui, ó. Então, tive mais um trade aqui que a princípio me deu rentabilidade também. Então a gente já teve aqui já 3 dias vencedores para um dia que não foi vencedor. E a gente sempre está ganhando um pouquinho mais do que está perdendo, tá bom? Eu poderia estar rodando até mais para trás aqui. Vamos rodar mais um dia para trás aqui. Só esses dias aqui que até então está aqui para nós o gráfico. A gente está entendendo, mas eu acredito que está bem simples aí de poder estar compreendendo o operacional. Então 10h30, vamos aguardar 10h30 aqui, 10h30 foi aqui. Vamos ver se aqui deu condição. Não deu condição porque o MACD está dando venda e o volume atual também está menor do que o anterior. Não deu condição porque o MACD está dando venda. Então
Nesse dia aqui não teve operação. Vamos para outro dia aqui, que seria esse daqui, 10h30, 10h30, foi exatamente esse ponto aqui. Vamos ver aqui, 10h40 foi aqui, vamos ver se deu condição. Volume atual menor do que o anterior, então não deu entrada. Vamos ver aqui nesse aqui, volume atual maior do que o anterior, mas o MACD está comprado aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, olha aqui, exatamente nesse ponto aqui, ó. MACD está maior do que o anterior, porém ou melhor dizendo, o MACD está acima do eixo zero, ou seja, ele está dando compra e o volume está dando venda, então aqui não foi entrada, então aguarda, vamos ver aqui, então aqui vamos ver se deu condição de entrada nesse aqui, já era 3,5, aqui foi uma condição de entrada válida, embora, como eu mencionei com vocês, né, e eu não faria por quê? Porque a gente já observa que nesse ponto aqui, a gente teve sim um volume atual maior do que o anterior, porém o MACD está menor do que o anterior, então é um trade mais arriscado. Eu preferiria ficar fora dele e estar aguardando por outro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, mais nesse dia aqui, vamos ver, não, 10h30, 10h30, 10h30... 10,5 foi nesse ponto aqui. Então aqui a gente não tem MACD dando só venda, então teria que aguardar por condições de venda, então nesse dia também não teria dado entrada. Tá bom? Então a gente já viu aqui que nesses dias aqui a gente teve aqui 3 trades. 4 trades. Desses 4 trades aqui, a gente teve aqui um dia só que foi negativo e os outros 3 foram tudo positivo. Então, estou compartilhando com vocês para que vocês possam ter uma ideia, tá bom? Com relação ao operacional. Mas é claro que é válido vocês fazerem os estudos de vocês para que vocês possam estar tirando as suas próprias conclusões, tá bom? Eu vou deixar para vocês no link aí, na descrição do vídeo, para que vocês possam estar baixando aí esse arquivo para poder estar plotando aí no gráfico de vocês a regra de coloração. E lembrando que se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí que a gente vai estar sanando cada uma delas, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês e até mais. Tchau!